Olá, eu sou o Renato Alves e hoje eu vou mostrar para vocês uma casa aqui em Wintergarten que é diferente de tudo que você já viu. Não é uma casa de construtora que é colada uma na outra, é uma casa de 1984 em um terreno de 1,1 acre. Daqui a alguns minutos você entra na residência comigo. Wintergarten é uma daquelas cidades que conseguem unir o charme da Flórida tradicional com toda a conveniência de estar pertinho de Orlando. Conhecida pelo seu centro histórico cheio de personalidade, ótimos restaurantes, cafés e pela famosa West Orange Trail, Wintergarten oferece uma qualidade de vida que atrai famílias de todas as partes. Wintergarten tem uma história profundamente ligada à agricultura, principalmente ao cultivo de laranjas e outras frutas cítricas. Durante grande parte do século XX, a região foi cercada por enormes pomares e a indústria da laranja teve um papel fundamental no crescimento e na identidade da cidade. A localização próxima ao Lake Apopka, com suas terras férteis, ajudou Wintergarten a se transformar em um importante centro agrícola da Flórida. A chegada da ferrovia também foi essencial, permitindo que as frutas produzidas na região fossem transportadas para diferentes partes do país. Essa herança ainda pode ser percebida na cidade, mesmo com o crescimento e a transformação dos antigos pomares em bairros residenciais. É justamente essa mistura de história, natureza e desenvolvimento que dá a Wintergarten uma personalidade tão especial. E é justamente aqui, em uma das regiões mais desejadas da Grande Orlando, que eu quero apresentar para vocês esta casa maravilhosa. Olha, eu nem sabia que em Wintergarten existia um condomínio igual a esse. Esse condomínio se chama Country Lakes Estate. Ele é um condomínio de um quarteirão gigantesco e as casas são da década de 80, todas construídas de bloco de concreto, ou seja, elas têm como dizem os americanos, os bones perfeitos. Um terreno de 1,1 acre e olha só esse carvalho, que coisa mais linda! Eu preciso mostrar para vocês. Olha isso. Isso daqui é o tipo de coisa que se você compra uma casa e você planta, provavelmente você não vai ver, né? Porque ele tem mais de 100 anos. Então isso aqui faz parte do valor da propriedade, porque é uma coisa que não
você não consegue plantar uma árvore desse tamanho no terreno. Ou o terreno tem ou ele não tem. E não tem só uma, viu? Tem uma, tem duas, olha só. Tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco e daqui da frente eu vejo mais uma ali, 6. Então olha, esses 6 carvalhos. Esta árvore daqui do meio não é um carvalho, tá bom? Aquela ali de tronco grosso. Mas eu não vejo a hora de mostrar para vocês lá dentro, vem? Vem comigo. Já imaginou a qualidade de vida que você vai ter morando numa casa dessa? Essa casa, ela tem 218 metros quadrados, 3 quartos, 3 banheiros, porém ela tem uma possível suíte de visitas atrás. Então ela ficaria com 4 quartos, 4 banheiros. 218 metros quadrados, plana, ou seja, de um andar só. Você não precisa subir escada, um terreno maravilhoso. Uma paz, esse condomínio que você não acredita. Então quando você chega aqui, vamos lá fazer o tour pela casa. Esses pisos aqui que é um vinil, é um luxury vinyl nos pisos e tem esse hall de entrada. Ele está semi-aberto, dá para fechar ele, dá para fechar esse lado aqui, esse lado aqui. Uma coisa que você vai ver é que essa casa é de 84. Ela já passou por algumas atualizações, algumas reformas, mas, por exemplo, dá para você entrar e morar, não precisa fazer nada. Agora, se o proprietário quiser reformar, fazer uma nova cozinha, fazer um novo layout, não tem problema também. A maioria dos nossos clientes que compram essas casas da década de 80, eles arrumam, eles fazem um monte de coisa. Então, parte do orçamento deles é para deixar a casa do jeito que eles queriam, fazer mais um banheiro, fazer mais uma suíte. Então, assim, existe muito potencial porque a casa é grande. Ela pode ser uma casa de férias ou pode ser uma casa para você morar. Nós estamos aqui ao lado do Lake Butler e o Clubhouse daqui, onde tem uma piscina e tal, fica numa ilha aqui nesse lago, que depois nós vamos mostrar por imagens de drone. Então aqui, quando você entra, você tem esse hall que pode ser fechado, pode deixar aberto. Do lado esquerdo nós temos a sala de jantar e do lado direito nós temos os corredores dos quartos. Mas antes de mostrar para vocês, eu queria mostrar a sala. Essa é a sala, a única sala, é a sala de estar e a sala da família ao mesmo tempo. Então é a sala que você vai usar para receber as visitas e também é a sala que você vai usar para assistir televisão. Existe uma lareira aqui de verdade, é possível abaixar o aumento e colocar a televisão aqui e fazer a sala virada para lá. Mas os atuais proprietários resolveram ter a sala virada para cá, deixar a lareira do jeito que está ali mesmo, não tem nenhum problema. Dá para colocar um sectional, então tem aqui já um built-in que vai ficar na propriedade. Alguns móveis que estão aqui são negociáveis, inclusive a TV, o aparelho de som, pode ser negociado na venda. E do lado de cá nós temos essas portas em estilo francesas, nós chamamos de French Doors. São portas francesas que levam para o lanai. Ah, mas eu queria que ela fosse mais alta. Dá? Dá. Eu queria que ela fosse maior. Dá? Dá também. Então, se quiser uma porta maior, uma porta mais alta, dá. Mas essas portas são a coisa mais linda do mundo. Tá bom? Nós visitamos aqui a sala. Vamos olhar os quartos, depois nós vamos para a cozinha? Aqui é a porta de entrada, o hall de entrada. Então este aqui é o corredor dos quartos. Aqui tem um pequeno closet de casacos. Aqui tem mais um outro closet grande, de porta dupla, que é que nós chamamos de closet de linho. Aqui nós temos o primeiro quarto. É um quarto espaçoso, cabe uma cama king? Cabe uma cama king.
Cabe uma cama queen, ou uma cama king, ou duas camas de solteiro, ou uma beliche ali, mais uma outra cama aqui, ou duas beliches para um monte de crianças e primos. E assim, uma coisa que eu gostei daqui, não sei se vocês notaram, eles têm esse cinza bem claro na parede, e as portas, os batentes e as guarnições são nesse creme lindíssimo, elegantíssimo, chiquérrimo. Eu achei esse creme aqui. Queria até depois ver se eles têm a cor dessa tinta para passar para mim. Olha que elegante que ficou. E essas portas das casas da década de 80, elas não são igual essas portas que você compra hoje, que são loucas. Elas são portas de madeira maciça, tá bom? Chegamos aqui no segundo quarto. Aqui você pode ter uma ideia. Esse aqui é bem cama de americano, né? Aquela cama alta, bem alta. Eles gostam de cama alta. Esta daqui é aquela cama sleigh bed, porque ela parece o trenó do Papai Noel, sabe, com as renas? O trenó, aquilo ali é slate. Então essa aqui é uma slate bed, que é a que o Alex quer, e esta daqui é queen. Então veja que cabe a cama queen com duas mesas de cabeceira, cabe uma cômoda mais uma mesa de estudo com uma televisão, então assim, um filho fica, ou se quiser duas de solteiro, daí nós colocaríamos neste sentido. Este quarto tem a janela para frente do imóvel. Aqui nós temos o banheiro, que é o banheiro daqueles dois quartos. Então este banheiro aqui é usado por aquele quarto e por aquele quarto. E nós temos a suíte primária aqui do lado de cá. Ele tem banheira e ele tem chuveiro. Esse azulejo aqui é original da década de 80, ele foi pintado. A pessoa pode, como eu falei, dá para entrar e morar do jeito que tá tudo muito bem feito, muito bem escolhido, as bancadas também são originais, ou se a pessoa quiser, dá para trocar tudo, fazer um pouco mais atualizado. Esse aqui é a suíte primária, eu vou abrir aqui a persiana porque eu esqueci. Vamos lá, olha só, até as persianas são creme. Eu acho que talvez eles compraram, será que são creme? Não, eu acho que são brancas. A vista do jardim que tem aqui, depois o Dani vai mostrar para você, é a coisa mais linda. Se eu conseguir fazer o jardim da minha casa ficar igual esse jardim, eu ganhei a minha casa. Então, olha só o espaço que tem aqui nesta suíte primária. Não é grande? Você põe uma cama king e duas mesas de cabeceira e ainda fica vazio. Fica vazio. Então assim, eu colocaria ela mais para cá e ali eu colocaria um sofazinho, uma chaise para leitura, tá? Nem colocaria televisão dentro do quarto não. E aqui você tem essas farm doors para entrar no banheiro da suíte primária. Ai, mas eu não gosto de farm doors. Não tem problema, isso é a coisa mais fácil de tirar. Né? Dá para tirar, dá para pôr uma porta normal, se a pessoa quiser pôr uma televisão, é facílimo, tá bom? Aqui nós temos a bancada com pia dupla, mais um gabinete aéreo, o vaso e o chuveiro. E o chuveiro tem um banco também. O vaso com um box de vidro temperado. Dá para fazer um quarto de banho, Renato? Dá, facílimo. Facílimo, é só abaixar, nem precisa trocar esse vidro aqui, é só abaixar aqui, azulejar esse teto e isso aqui vira um quarto de banho. Dá para trocar a pedra, dá para fazer o que vocês quiserem, mas como eu já disse, se a pessoa quiser entrar, ela tá move-in ready, ou seja, você entra do jeito que tá, dá para entrar do jeito que tá. E esse aqui é o closet da suíte primária. Ele tem 2 andares do lado de cá, um andar do lado de lá para vestidos, tal, mais essas prateleiras. Geralmente o que nós fazemos quando os clientes compram casas assim, nós tiramos essas madeiras aqui e com aqueles modulados nós reformulamos o closet. Porque assim tem bastante espaço aqui, né? Olha, esse corredor aqui é bem largo, então daria para reorientar esse banheiro para ganhar um closet maior. Mas tem bastante espaço aqui nessa suíte. Uma outra ideia que se pode fazer, porque como esse comprimento, essa largura desse quarto é muito grande, nós poderíamos construir um outro closet aqui e ainda sobraria espaço para a cama king e as mesas de cabeceira. Porque daí, por exemplo, a pessoa que tem menos roupas, né? O cônjuge com menos, que não usa muito, sempre tem um que usa menos.
pode usar esse guarda-roupa ou esse closet aqui inteiro, e a pessoa que tem mais roupas usa aquele que está dentro do banheiro, tá certo? Agora nós vamos olhar a sala de jantar e depois a cozinha. Vindo reto aqui, esta é a porta de entrada e aqui é a sala de jantar. Eu vou sentar aqui para explicar para vocês. Olha que graça que é isso aqui. Isso aqui é uma graça. Então, isso que é essa que é a diferença de você ter uma sala de jantar e você ter um espaço de jantar. A minha casa nova, infelizmente, eu não vou ter uma sala de jantar. Eu vou ter um espaço de jantar, porque o espaço de jantar não tem as paredes, não é uma sala. É um espaço que você pôs uma mesa de jantar, que vai ser na minha casa nova porque é tudo aberto. Agora aqui não, aqui tem uma sala de jantar formal. Então é aqui que você pode colocar papel de parede em volta, obras de arte, quadros, espelho, buffet, uma mesa linda, maravilhosa que você enfeita. Pode pôr a árvore de Natal aqui na frente da janela que as pessoas vão dirigir, vão ver a árvore de Natal. Então, essa é a vantagem de você ter realmente uma sala de jantar. É muito bonito. Se bem que na minha casa nós tínhamos e quase não usávamos. Mas todas as festas, todos os Thanksgiving, as comemorações de Natal e muitos jantares nós demos lá. E a minha sala de jantar eu fiz bem bonita. Então assim, aqui realmente vai ficar muito bonito. Tem que usar, viu? Se fizer uma sala de jantar, você tem que almoçar nela, você tem que jantar nela, tem que usar mesmo. Olha só que legal. E aí dá para pôr as cortinas. A moldura tá no mesmo creme que eu falei para vocês. Eles fizeram esse detalhe aqui das passagens. Por exemplo, quando você compra uma casa nova na construtora, ela não tem esse detalhe aqui, esse fechamento. Elas são só as passagens do drywall. Então o que eles fizeram? Eles colocaram uma madeira aqui e colocaram essas guarnições e fizeram a de cima um pouco maior com uma mini prateleira em cima para dar a impressão de que há um detalhe de moldura em cima da moldura ali. E ficou muito elegante. E dá para repetir isso aqui também na passagem para a cozinha. Olha só aqui. Não é como eles fizeram. Eles colocaram essa moldura, colocaram um pedaço de madeira, mais um pedaço de madeira e depois uma moldura ali em cima. Então assim, dá um acabamento diferente, você percebeu? Fica muito bonito, fica muito elegante e bem clássico. Os rodapés também, né? É um clássico, é mais ou menos umas 6 polegadas de altura. Depois eles fizeram uma outra moldura aqui junto com esse pequena mureta daqui, e você indo pela sala de jantar, sai direto na cozinha. E aqui é a cozinha. Veja que a sala tem o teto em catedral com uma viga no meio. E quando chega aqui na cozinha, a cozinha é reta. E fica mais fresco aqui porque tem ainda o ático ali em cima para servir como isolamento térmico. Então essa cozinha foi reformada, eu não acredito que era assim nos anos 80. Nos anos 80 as pessoas colocavam bastante fórmica. Então esses proprietários já deram uma reformada aqui. Agora, eu acho que quem comprar essa casa talvez queira abrir essa parede, né, e colocar uma ilha grande. Não é difícil, tá? É muito fácil. E ali do lado viraria uma sala de almoço. Ou poderia fazer tudo cozinha e deixar para comer na mesa de jantar mesmo. E na ilha, né? Na mesa de jantar e na ilha. Então olha só, tem bastante espaço, tem bastante balcão, tem esse bar aqui. Aí este micro-ondas que é exaustor, já tem o duto de saída, então é facílimo colocar um exaustor profissional, fogão elétrico, lava-louça, cozinha com janela. Tem melhor coisa? Você vir aqui preparar o café de manhã e daí você olha e tá chovendo e tá sol e tem um veado andando ali, ou um coelho, ou um esquilo. Não tem coisa melhor do que a natureza, né? Você vê alguns vizinhos, mas é bem distante. Não é colado na sua casa.
Este daqui seria a sala de almoço. Sabe como chama isso aqui, Dani? Não. Hutch. Então, assim, é um móvel, né, antigo, clássico, com inspiração meio grega. E ele serve para você guardar pratos, copos, toalhas, guardanapos e outras coisas. Muitas pessoas... Tá voltando isso daí, viu? As pessoas estão colocando esses hutches em vários designs de vários designers famosos. Aqui dá para pôr uma mesa redonda de almoço, ou como eu falei, se quiser fazer isso aqui, tua cozinha toda, dá para colocar outras coisas, outros gabinetes, pantry e fazer uma ilha grande aqui, né? Fazer uma ilha grande. E aqui desse lado, eu esqueci de falar. Aqui é a despensa, tá? Essa é a despensa de alimentos. Então, dá para mudar tudo de lugar? Dá para fazer tudo, mas eu deixaria a despensa aqui mesmo. Faria uma ilha meio fina, mas que fosse até lá na frente. Lá onde está aquele hut, faria todo de gabinetes. Dá para colocar forno de parede, coisas que não usa muito. Dá para colocar tudo ali no canto. E é totalmente integrado com a sala que eu já falei para vocês que tem esse teto em catedral com essa viga. Então, assim, é uma graça a casa. É uma graça. E toda janela que você olha, você vê a natureza. Você vê verde, você vê as copas das árvores e você vê troncos de carvalho. Todo lugar que você olha, você vê isso. Não tem nenhuma janela que você olha e você vê uma parede da casa do vizinho, tá certo? Agora nós vamos olhar a lavanderia, o possível terceiro quarto e o terceiro banheiro. Aqui nós temos a porta da garagem, nós vamos olhar a garagem daqui a pouco. E aqui nós temos a lavanderia. Olha que lavanderia linda! Que espaço maravilhoso, com uma janela dentro dela. Tem aqui um espaço de mud room. Mud room é o quarto da lama, então você chega com casaco molhado, com guarda-chuva, com não sei o que, você põe tudo ali, tira o sapato se quiser andar na casa sem sapato dá para tirar ali. Dá para limpar o cachorro aqui e aqui a garagem. Então, olha só, dá para colocar as máquinas para abrir para frente, tem esse balcão generoso para você dobrar, tem o tanque com a pia, com papel, prateleira. Agora, imagina se essa lavanderia cai nas minhas mãos e esse mud room aqui cai nas minhas mãos. Imagina o que eu não faço aqui. Que lindo que ia ficar. E aqui é o mud room, né? Aqui você pode sentar, tirar o sapato, pendurar as crianças penduram as mochilas, tiram os casacos na chuva, no inverno, os chinelos. E aí aqui tem uma porta embutida, que essa daqui que eu te disse que viraria a suíte de visitas. Aí a casa teria 4 quartos e 3 banheiros, não 4 quartos e 4 banheiros. Aqui sai para o lanai, certo? Ou seja, a visita pode chegar para o carro ali, dar a volta e entra por aqui sem incomodar. Este daqui é um banheiro, aqui é onde tem esse closet, dá para fazer uma pia. Então faria uma pia para a pessoa aqui, tem o chuveiro, tem o vaso. E este daqui é um quartinho com closet, uma gracinha. Um closet aqui, um closet ali. E dá para você colocar um sofá-cama, que a pessoa assiste televisão e senta, ou já coloca uma cama de uma vez. E olha só que interessante, essas janelas têm persiana embutida, ou seja, a persiana está dentro está entre os vidros. Tem um vidro, a persiana, e outro vidro. Então você faz assim, ó, ela abre e ela fecha. E dá para levantar até lá em cima? Dá. Eu só não sei como é que faz. Ah, é assim, ó. Olha lá. Não é legal? E olha a vista. Agora, vamos ver lá fora? Não, vamos ver a garagem.
Vem cá comigo olhar a garagem. A garagem é a garagem, né? É uma garagem de dois carros, tem o acesso aqui para o ático. Ai, deixa eu te contar uma coisa. Na nova casa, o ático, acho que é desse tamanho assim, ó. Daqui até aqui. Vai ser ótimo, porque o Alex não vai poder guardar aquela tranqueira, ele vai ter que se livrar de tudo aquilo. Entendeu? Ele não vai ter como carregar aquilo pro resto da vida. Então aqui você abre, ó. Você sobe no ático, deve ter um ático gigantesco igual da minha casa de agora. Cabem 2 carros grandes aqui dentro, uma caminhonete, uma Escalade. Aqui está o boiler de aquecimento de água. Aqui está a máquina do ar-condicionado. Tem até já os suportes para pendurar as bicicletas, porque andar de bicicleta aqui é uma maravilha, é lindo de morrer. Tá bom? Agora sim, nós vamos ver o melhor da casa, que é lá fora. Nós vamos sair aqui pela cozinha, tá? Porque a cozinha tem uma porta francesa e a corretora me informou que essa porta não tranca sozinha. Então, se nós ficarmos presos lá fora, meu telefone, minhas coisas estão aqui dentro. Olha só, olha que delícia. Olha só que coisa mais linda. Olha o barulho das cigarras. Não é legal? Vai chover, vai chover. Então olha só, tem um lanai generoso. Renato, dá para fazer uma cozinha externa? Dá, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você coloca uma churrasqueira aqui dentro, você tem que ter um exaustor super potente que vai custar 5 vezes o valor da churrasqueira para essa fumaça não empretear esse teto daqui, tá bom? O que nós fazemos lá na minha casa, nós temos a churrasqueira. Nós levamos ela ali fora, faz o churrasco lá, pode até montar uma cabana por causa do sol. E aí limpa a churrasqueira, traz ela para dentro. A churrasqueira aqui dentro faz sujeira, fique só sabendo. Mas dá para colocar assim. Tá? Olha só que coisa linda esse lanai. Dá para você sentar aqui e ficar olhando essa natureza. Eu vou dar a volta na piscina, Dani, você me filma daí mesmo. Olha. Olha que delícia. Eu acho que essa árvore aqui é um arbusto que se chama lugandrus. Quando você deixa ela crescer, ela vira uma árvore. Tem lá em casa também. Tem o podocarpo ali, tem a famosa espada de São Jorge, né? Tem umas plantas aí. Vamos lá olhar o jardim, Dani? E a piscina, super bonita, acho que foi reformada. Tem a jacuzzi ali, ou hot tub, né? Acho que os dois são a mesma coisa, né? A jacuzzi e o hot tub. Olha só que coisa linda esse jardim. Olha isso. Olha que coisa linda, não é? Eu não sei que árvore é essa daí, mas eles colocaram essa cerca preta em volta da propriedade, colocaram uma tela para bicho não passar. E olha só que lindo, tem as roseiras aqui. Esse daqui deve ter sido um carvalho gigantesco que quebrou. E aí eles fizeram para você subir ali e olhar. Eles também têm um tempo de vida, né? Chega uma hora que... Essa dali é uma Crepe Myrtle branca. Dá pra ver que as flores são brancas. Aqui tem mais três carvalhos dentro do terreno. Mais 3 carvalhos dentro do terreno. Olha essa grama, que coisa linda. Não é? E aí ele tem um ditch, que deve ser de escoamento de água. E ali é a outra rua do condomínio. Mas olha só que lindo. E o que é aquela casinha, Renato? Aquela casinha é o shed.
O shed é o lugar onde você guarda o cortador de grama. Aqui não dá para você fazer com cortador de grama porque você vai morrer. Você precisa de um tratorzinho. Então ali você guarda o seu tratorzinho, você guarda as coisas de jardim, você guarda o cloro da piscina, você guarda tudo lá. E é uma shed. Dá para pôr ar-condicionado? Dá. É um pouco difícil, mas dá. Tem que puxar tudo por baixo da terra e fazer. Mas olha, isso aqui, Dani, isso aqui não tem preço. Olha. Olha isso aqui. E se você se aposenta aqui, você tem o dinheiro da sua renda vindo do Brasil, você passa o dia inteiro só se divertindo com esse quintal aqui. E você poda, e você planta de novo, e você pode fazer, aqui não tem muito urso, né? Então aqui você pode colocar, daqui dá para ver a água lá, dá para ver o lago lá. Aqui você pode colocar umas árvores de fruta, você faz uma horta, aí você fica todo dia brincando no jardim, cuidando do jardim. Dá para você fazer um galinheiro aqui, ter galinha, porque não pode deixar galinha solta que o gavião vem e nhoca. Não pode. Aí. Ó, me atrapalhando o nosso vídeo. Vamos. Ele vai na velocidade do... Vamos lá, porque não parece que esse homem que está indo na velocidade da tartaruga, não parece que ele vai parar com esse trator barulhento aí, ó, ele foi para lá. E você tá vendo ali onde, naquele carvalho que eles tiveram que cortar, que tem uma casa de passarinho lá em cima? Bonitinha, né? Aí você enche de casa de passarinho, você pega, põe um galinheiro, faz um laguinho com umas tartarugas, dá para fazer tanta coisa. Ai, não querer mais sair daqui. É só ficar... eu tenho um monte de cachorro. Tem uns 5. Tudo dentro de casa. Daí abre aqui para eles correr e brincar. Corre, brinca. Depois volta, pula na piscina. Ai, que delícia. Aí todo mundo toma banho, seca, todo mundo come, deita no sofá para ver TV. Quer vida melhor? Eu não sei você, mas eu adorei essa casa. Adorei essa casa, adorei o condomínio, adorei o landscape, o jardim, tudo muito lindo. Ah, Renato, mas você não falou o preço. Não falei mesmo, deixei para o final. Essa casa está no mercado por 975 mil dólares, tá bom? E esse valor pode ser financiado com 25% de entrada e o resto parcelado em até 30 anos com juros em torno de 6,5% a 7%, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, dessa casa. Ela está no mercado, se você se interessou, converse comigo, nós podemos conseguir ela para você. E depois, se você quiser reformar, decorar, nós temos a equipe certa para isso, tá bom? Tchau, tchau, eu vejo você no domingo no Renato Responde.